Hi guys, good evening. Hello, hello. Vamos entrando então. Hoje nós estamos aqui para ensinar para vocês técnicas e situações onde você vai saber como pronunciar o inglês. Então, são regras, segredos, enfim, várias situações diferentes, exceções. Welcome, guys, sejam bem-vindos. Então, hoje a gente vai te mostrar aqueles detalhes de pronúncia que você precisa saber para que você consiga fazer pronúncias mais limpas e que entenda também as regrinhas na hora de fazer uma pronúncia em inglês. É uma aula super simples, mas cheia de detalhes, então eu indico que você pegue um caderninho. Hello, sou Helena. Hello, Noeli. Hello, Flávio. Welcome, everybody. Vou pedir um favor, né? Como a gente precisa ajudar mais pessoas, enquanto vocês se preparam pegando caderno, caneta, também eu peço para vocês enviarem na setinha para a maior parte de amigos que precisa falar inglês, que ainda não está se comunicando em inglês, né? Que a gente vai conseguir hoje mostrar para ele como fazer as principais pronúncias, né? E as regras mais importantes no caso do inglês. Então vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre pronúncias de vogais, vamos falar sobre as diferentes consoantes, algumas que alguns alunos meus que estão por aqui que eu já vi conhecem, que são as silent letters, ou seja, as letras que não tem som em algumas regras, né, de combinações no inglês. A gente tem encontros vocálicos, que são encontros de vogais, como que sai aquele som, como é que aparece essa pronúncia, né? O que é um alfabeto de fonemas? Vocês que estão estudando idiomas precisam saber pelo menos o que é um alfabeto de fonemas. Não necessariamente precisa saber utilizá-lo perfeitamente, mas precisa entender alguns macetes de um dicionário de fonemas, né? De um alfabeto de fonemas. Então, vamos lá, eu sou a Teacher Isa, para quem ainda não me conhece, tem mais de 15 anos que eu dou aula de inglês e agora, esse ano, eu consegui imprimir uma metodologia minha que eu vinha estudando há muito tempo. E nós já temos alguns alunos, né, que já estão nessa caminhada comigo. Alguns alunos ainda estão no meio da caminhada e alguns alunos devem entrar logo, logo, que a gente está abrindo turma nova agora em julho. Dia 14 de julho a gente abre as novas turmas para a nossa aula de inglês. São turmas sempre pequenas, porque eu dou atenção para os alunos, a gente participa junto, a gente está sempre em contato no Conversation Club, aumentando o seu contato com o inglês, mas o mais importante é que a partir de hoje você já vai estar falando algumas palavras em inglês, porque hoje eu vou te ensinar as principais regras, macetes e segredinhos das pronúncias em inglês. Então, ajuda a Teacher a gente a alcançar pelo menos 10 pessoas aqui, ó, nós estamos perto, 9, 10 pessoas aqui, manda essa setinha para mais um amigo, cada um de vocês, mais um amigo, e a gente vai começar essa aula agora. Então vamos lá. Espero que vocês tenham pegado caderno e caneta e nós vamos começar essa aula. Poxa, nós estamos baixando, que pena. Vamos lá. A Teacher veio trazer para vocês algumas regras que vão facilitar a sua vida. Primeiro, quero saber quem daqui já assistiu a aula passada. A aula passada, ela foi um pontapé inicial. A aula passada fez com que a gente entendesse nossa meta, entendesse por que a gente quer aprender inglês e também para que a gente começasse a botar a nossa meta em dia, colocar um plano de ação, entregar uma rotina que vale a pena para você falar inglês. Então a gente estava formulando na aula passada isso tudo. Se você ainda não assistiu a aula passada, não tem problema. Quando acabar essa aula, você vai entrar no link que está na bio da Teacher, que é no perfil da Teacher, e lá você vai ter acesso à aula 1, que foi a que teve ontem. Essa semana é a semana do desafio Liberte Seu Inglês. A gente começou ontem, hoje a gente também tem aula e a gente vai ter por 10 dias, né, consecutivos, até o dia 14, aulas todos os dias às 8h30 da noite, horário de Brasília. A aula de hoje a gente vai se concentrar em como pronunciar alguns fonemas, algumas pronúncias em inglês, algumas regras e exceções. Hello, Nilma, welcome. Hello, pessoal, sejam todos bem-vindos. E a gente vai também lembrar vocês alguns detalhes de fonemas que são bem diferentes do português, que podem atrapalhar alguns brasileiros, como eu mesma já me confundi, como outros brasileiros já se confundiram com alguns fonemas que são característicos do inglês.
né? E a gente também vai falar um pouquinho sobre o sotaque, que eu acho que vocês já entenderam nas aulas anteriores que a teacher falou, mas vou repetir sobre as diferenças do inglês, na verdade, os sotaques em inglês. Então vamos começar. Quem está na minha comunidade hoje vai receber um material, que é o material do desafio, né? Que começou ontem, mas como ontem a gente falou um pouquinho de rotina, aqui tá no material, tá a parte prática para você colocar em ordem, né? O seu plano de ação, que horário do dia você vai estudar e tudo certinho. Qual é a sua meta, o seu objetivo em inglês no papel para funcionar também. E aí a gente vai para essa segunda parte, que é falar sobre as regrinhas de pronúncia. Primeiro de tudo, quero saber quem de vocês aqui conhece o alfabeto inglês. Já ouviu falar o alfabeto inglês, né? Já escutou uma musiquinha do alfabeto inglês, aquela musiquinha lá, A, B, C, D, e tem outras versões, né? Mas a musiquinha é mais ou menos assim, sobre o alfabeto. Vocês já escutaram essa musiquinha? Essa musiquinha parece boba, mas ela vai te dar uma noção muito grande sobre os fonemas em inglês. Mas não são todos. Engano seu, engano das pessoas que acham que só aprender o alfabeto vai entender melhor o inglês. O inglês, assim como qualquer outra língua, existem links ou linking sounds, né, no caso do inglês. São sons que se ligam, né, dependendo de como está colocada a palavra naquela frase. É muito claro os linking sounds, às vezes com frases curtas, né? Por exemplo, I'll get it. I'll get it é I will, né? Get it. Então, outras, WhatsApp. O WhatsApp é what's up. Então, tem um monte de outras coisas que eles usam linking sounds. Mas a regra dos linking sounds, very good. Isso. É bom vocês que, vamos voltar no alfabeto. Vocês que lembram um pouquinho sobre a musiquinha do alfabeto, entra na musiquinha do alfabeto no YouTube, procura outras musiquinhas do alfabeto. Por quê? Porque elas vão realmente trazer para você um pouco mais do ritmo, um pouco mais dos fonemas que é trabalhado. Tem uma que eu adoro, sorry. Tem uma que eu adoro, que eu coloco sempre, porque além dela falar que o som, por exemplo, o som do A é ei, ela ainda fala que o A pode ser como A ou sabe? E ela explica em quais palavras ele está com esses dois fonemas, porque na verdade, no geral, a gente tem mais de 14 fonemas de vogais, e não são só 5 ou 6 vogais se você estiver contando com Y. Então, tudo isso você precisa entender para você poder falar bem o inglês. Então, um dos primeiros passos que eu entro com os meus alunos é no alfabeto. E é nessa aulinha de alfabeto, onde você escuta essas musiquinhas de alfabeto, que você vai internalizar as letras do alfabeto e o som das letras do alfabeto. Assim, vai ser muito mais fácil para você fazer um spell, que é um soletrar, ou então, né, no caso, quando a gente fala assim, errar, que é o misspelling, é errar na escrita, quando você, às vezes, esquece uma letra, né, para escrever alguma coisa assim, quando você está escrevendo em inglês, então vai ser muito mais difícil de você fazer um misspelling. Então, isso vai ajudar muito no seu desenvolvimento no inglês, porque você vai entender muitas coisas que precisam acontecer ali. Então, para você entender a pronúncia, um dos principais pontos que eu digo é, primeiro, escutar o alfabeto. Alguma musiquinha dessas do alfabeto. A segunda parte é você entender que no inglês a gente tem duas situações que modificam um pouco o inglês perto do português. A primeira delas é silent letters. Existem muitas silent letters, mas ela tem padrões diferentes do português. Ou seja, ela dá mais dicas pra gente de que aquela letra vai ser silenciosa do que no português. A gente tem o caso do Magic E, ou então Silent E, que é o E no final das palavras, que modifica a vogal anterior. Por exemplo, esse é um dos exemplos assim mais claros se vai ser um som de fonema curto ou um som de vogal fonema longo, né? Você precisa entender que as vogais elas vão seguir dois padrões de fonema, o que é o que você escuta no alfabeto, que é EI, que é o A longo, e o A curto, que é A, né? Então, você tem dois padrões de fonema aí só do A. Aí, você vai entender que as silent letters, elas têm combinações. Então, você vai pegar um K com N, tipo a palavra know, de saber,
ele vai ter som de N, ele não tem som de K. Um K com N faz knife também, sem som de K. Por quê? Porque quando o K junta com N, principalmente no início das palavras, ele não tem som. O K não tem som, então é um silent K. Assim como o silent K, a gente também tem o silent I, que é aquele que a teacher falou. Por exemplo, palavras como some, que é S-O-M-E, você não fala esse E do final. E ela vai dar dicas sobre como a vogal anterior é pronunciada. Por exemplo, a gente tem a palavra hat, que é a palavra chapéu, que é H-A-T, hat. E a gente tem a palavra hate, que é a palavra odiar ou odeio, qualquer coisa detesto, qualquer coisa próxima. O hate, ele leva um E a mais, mas eu não falei hate, eu falei hate. Porque o T é mudo, o E não tem som, por isso que a gente chama de E silencioso. Esse E, ele foi acrescido na língua inglesa muito tempo atrás para mostrar que a vogal anterior vai ter som curto ou vai ter som longo. No caso, quando aparece o E, né, que ele é silencioso, a vogal tem som longo, por isso que é hate, quando é odeio ou detestar. Slipknot, very good, isso mesmo, o K com N ali no nome dessa banda, que é Slipknot, é uma banda de rock, ele é um K silencioso, tá? Assim como a gente fala de outras palavras que têm outras letras silenciosas, e essas dicas são uma das primeiras coisas que você precisa saber, para que você não faça nenhum, vamos dizer assim, nenhum detalhe como falar Island quando é island, né? Porque a palavra island, ela tem um S próximo do L. E nesse caso, a gente não fala uma dessas letras. Então, a gente tem um silent letter aí. A gente fala island e não Iceland. O S é um S silencioso. E isso muda toda a palavra e muda toda a compreensão da outra pessoa sobre aquilo que você está falando. Mesmo que você não entenda o que é island, você sabe que ela fala-se island. E você pode perguntar, what is island? Né? Então a ideia é você entender a pronúncia mesmo sem saber o que significa aquela palavra. Perfeito. Então a gente falou um pouquinho sobre as silent letters, especialmente, lembre-se, a silent letter I, né? A letter I, quando é a letra E, que é a silent, ela está ao final das palavras. É a última letra. E também ela tem normalmente 2 sílabas. Não são palavras compridas, são palavras curtas para ter o silent I, tá? Existem exceções? Existem. Mas se você for nessa regra, você vai acertar. Lembrando que se ela tem o silent I, significa que ela tem uma vogal antes longa. E a vogal longa é exatamente o fonema do alfabeto, ok? Para quem estava calculando lá, que eu falei para vocês, tem 14 fonemas de vogais, para quem estava calculando na cabeça, é mais ou menos, né, 2 para cada. Tem algumas que encontros vocálicos já se consideram um fonema diferente, no caso do U com E, que faz I, né, que é um U afrancesado, vamos dizer assim, né, e aí a gente tem outros. Muito bem, safe é uma palavra com silent I mesmo. Obrigada, primo. Acho que é primo irmão. Então, a gente tem outras palavras como, por exemplo, agora a teacher vai ficar na dúvida, wipe e whip, né? Que o whip é bater e o wipe é apagar. A gente tem, enfim, tem várias com E silencioso. A gente já falou sobre o K silencioso, a gente falou sobre o S silencioso e tem outras, né? Deixa eu só pegar aqui mais um exemplo pra gente. A gente tem o Silent L. O Silent L, perfeito, I'm sorry. O Silent L, que é o L silencioso, o que ele faz? Ele vai trazer palavras que a gente acredita que fala o L e não fala. Por exemplo, como é que você pronuncia o verbo talk? O verbo talk, ele é sem aparecer o L. Assim como talk, a gente tem would, should. A gente tem, que mais? Cough, have. A gente tem várias palavras. Salmon, que é salmão, né? Que escreve salmon, mas fala salmon. Por quê? Porque esse L aí, ele não tem som. Essa é uma das exceções, né? Mas se você prestar atenção nas palavras como talk,
would. Se você for ver o nativo falando, ele fala exatamente isso que eu falei, sem o L. Could, isso mesmo. E quando eu era novata no inglês, ainda tentava enrolar minha língua para falar esse L, talk, para ficar muito mais difícil sem saber a regra. Então, saiba essa regra, utilize essa regra para facilitar a sua vida na hora de falar também. As pessoas falam, nossa, o inglês eu enrolo toda a língua, mas às vezes eles estão falando letras desnecessárias, como nesse caso. Como juntar um S com L? Iceland. É muito mais difícil falar Iceland do que Island, né? Então a gente percebe que o inglês também tem padrões que facilitam a nossa vida. Eu vou te mostrar outros padrões que facilitam a nossa vida, que são os encontros vocálicos. Pois é, os encontros vocálicos são junções de duas ou mais vogais que vão ter um fonema diferenciado. Por exemplo, a gente tem a palavra head, que é cabeça. A palavra head é uma junção de E com A, certo? E a gente tem, você olha um E com A, às vezes ele tem um som de I. Por exemplo, speak é um E com A, certo? Perfeito. Qual que é a diferença aí? Aqui a gente precisa conhecer as palavras para a gente tentar entender algumas situações de fonema no caso. Por exemplo, a palavra hid, ela nunca vai ser escrita com EA, ela vai ser escrita ou com I ou com EE, né? Mas nesse caso o que eu tô falando é hid com I, que é a palavra esconder-se, né? Uma das conjugações de esconder-se, que é hide, hid. E a gente tem read, que é outra palavra, que é get rid of it, você tirar, sair, jogar fora alguma coisa, né? Nesse sentido, ou então red, que é a cor vermelha. Teacher, mas o E não tem som de I? Preste atenção que nesse caso ele tem um som de vogal curta, e então ele não vai ser exatamente igual ao fonema do alfabeto que a gente escuta, que seria I, né? Nesse caso seria, vai ser red, ele vai ser um som um pouquinho diferenciado. Então a gente tem algumas exceções no inglês que podem confundir. O que eu digo para vocês? Se vocês conhecem o dicionário, vocês sabem que uma das primeiras coisas que acontece no dicionário é mostrar embaixo a palavra escrita como forma de fala, que a gente chama de dicionário fonético. Ele é universal, então ele tem todos os fonemas, mesmo os sons que a gente pronuncia, né? E um dos fonemas mais difíceis que tem, né, mais difíceis de serem pronunciados por brasileiros é o fonema do TH. E esse fonema, ele tem na verdade dois sons diferentes, tá? Assim como, se você conhece o dicionário, você consegue ver uma palavra que você não conhece e entender como ela é pronunciada, você pode escutar. Hoje em dia, os dicionários online, todos eles têm o áudiozinho daquela palavra. Então, você escuta aquela palavra da forma como ela deve ser pronunciada, do inglês mais limpo possível, não necessariamente com sotaque, tá? O dicionário que eu tinha não tinha isso não. Ó, eu vou pegar aqui um dicionário antigo e pequeno, só para mostrar para vocês. Deixa eu até achar um aqui, bem pequenininho, ó. Aqueles... Aqui, mas aqui é dicionário de gramática, né? Gramática, mas acho que não vai ter. Deixa eu achar um dicionário aqui. Aqui tem um, pronto. Vou mostrar para vocês. Ó, peguei um dicionário, aqui, ó, abri uma página aqui, ó. Se eu mostrar pra vocês, vocês vão ver que... ó. Vamos ver se fica melhorzinho pra vocês enxergarem. Aqui tem a palavra e entre parênteses ou entre aspas tem a forma como ela se pronuncia. Não tá exatamente do jeito que eu queria que vocês entendessem, mas se vocês forem agora no Google, vocês vão encontrar vários dicionários que são online e que tem essa mesma coisa. Tenho sim. Existe um dicionário que eu gosto muito, que é o Merriam-Webster. Tem um dicionário que chama Cambridge Online. Tem um dicionário Lingue, que é com G-U-E-E, que ele é um pouquinho mais amplo, mas para expressões ele funciona bem. Eu não gosto muito do Google Dictionary. Por quê? Porque eu acho que ele não pega bem frases e expressões. Se você quer saber uma palavrinha só,
coloca lá e tenta entender todos os contextos que essa palavra pode encaixar-se. Porque se essa palavra não estiver no contexto que você está imaginando, você vai ter um problema de comunicação aí. Então, você precisa entender todos os contextos, tá? E todos esses dicionários que eu falei para vocês, eles têm versões gratuitas online pela internet. Alguns deles entregam versões de aplicativos gratuitas também. O Merriam-Webster é um deles. Eu vou escrever aqui porque ele é meio diferentinho. Ele é British, ele é britânico, né? Merriam-Webster. Pronto. Como a gente já está falando, né, de dicionário, eu falei que esse é um dicionário britânico, ele tem um nome um pouquinho diferente, ele não tem um nome mais histórico, né, Webster, tá? O inglês britânico, ele tem as diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico. Na maioria das vezes, é em torno de fonemas vocálicos, né? Alguns fonemas de A, de O, de U, né? Que são diferentes. E também fonemas de R e T. São muito diferentes no inglês britânico para o inglês americano. Teacher, o que isso faz de diferença? Nothing much. Não muda muito. O que acontece? Os fonemas, eles podem ser ditos, por exemplo, existe uma palavra como tomorrow. Tomorrow é uma forma bem americana de se dizer, e o meu sotaque tende a ir para lá porque eu tenho estudado muito com textos autênticos vindo dos Estados Unidos. Mas num lado da Escócia, que é um pouquinho mais norte, né? Ou então Glasgow, que é a cidade da Escócia, aquele povo mais para cima da Grã-Bretanha, né? Do Reino Unido, que fazem parte do Reino Unido. Então lá em cima eles têm um sotaque que o O com W vira A, então fica tomorrow. Tomorrow parece muito diferente, mas ele na verdade é um sotaque que vai ser de encontros, né? Encontro de O com W, que vai ter um som mais aberto. Então, são pequenos detalhes que mudam o sotaque de um lugar para o outro, mas são detalhes que às vezes vão dar diferença no som, por exemplo, de mais de uma sílaba daquela palavra, né? Anyway, a gente voltando aqui nos nossos silent letters e encontros vocálicos, eu quero ver se você consegue fazer aqui um exemplo para teacher de uma palavra que tem uma silent letter que você lembra. Pode ser dessas que a teacher deu de exemplo aqui. Ou de uma palavra com encontro vocálico que você achava que lê de um jeito, mas lê de outro. Então coloca aqui. Vamos consolidar a nossa compreensão sobre essa aula de fonéticas, de fonemas, né? E vamos colocar aqui para teacher uma palavra, uma expressão que tem a ver com silent letters, que tem a ver com spell, ou que tem a ver até com encontros de vogais, encontros de consoantes. Não tem problema, aqui a gente está num ambiente que é para a gente aprender. E qualquer ambiente onde eu estou, é muito importante que a gente tenha respeito um com o outro. Então, é muito legal ouvir a opinião do outro, mesmo que você não esteja certo ainda. Aqui a gente está aprendendo, então um erro pode ajudar os outros também. Então, fique à vontade de escrever aqui para mim uma palavrinha que te recorda essa aula de fonética. Existem várias palavras. Hello, Carola, welcome. Tem várias palavras que são difíceis de serem pronunciadas. Se você lembra de alguma agora, escreve aqui para teacher que eu quero saber a palavra difícil que você quer saber pronunciar. A gente tem aqui, o Luiz botou psychologist. O P mudo é bem característico também. Obrigada, Luiz, que é aluno. É o P com S, né? Às vezes o silent P tá com SY. Muita coisa médica tem esse P silencioso, psychologist, psychiatrist, tudo isso. Bubbles, muito bem. O bubbles, ele vem com a terminação LE. Esse final LE, ele é muito característico de ter o som de O. A gente já conhece muito bem. Apple, little, bubbles, né? Todos eles. Muito bem. No, silent K. Very good também, Luiz. No, palavra, verbo saber, né? É um silent K, porque ele vem K e N juntos e eles dão esse padrão mostrando pra gente que esse K é silencioso. Se a teacher falou um pouquinho rápido para você, se você perdeu o comecinho da nossa live, se você não assistiu a live de ontem, que também é muito importante,
vem aqui no nosso link na bio da Teacher e vai lá assistir a aula de ontem e logo a aula de hoje também vai estar lá gravadinha, tá bom? Muito bem, Hélio. Vegetable. Nesse caso, o E é mudo, mas não é o E do final. É o E depois do G. Então fica vegetables. Por isso parecem duas palavras unidas, porque esse E, na verdade, é um E silencioso também, mas numa regra diferente, que são de palavras grandes, como management, vegetable, comfortable, né? Eles têm algumas letrinhas que foram comidas de palavras maiores. E table, pronuncia, já falando, né? Pronuncia-se table. Não, esse E não é um E silencioso, tá? Esse é um E, né, que você acaba pronunciando porque ele tem LE no final, então fica um som de O, table. Very good, tá? O LE vai ter esse som também. Então, pessoal, o som de LE é característico, o som de silent S naquelas palavras como island, muscle é muito legal, que as pessoas ainda falam muscle, meu Deus, é S, então esse S não fala, esse LE no final ele tem som de O, então fica muscle, então parece uma palavra bem diferente se você não conhece o inglês. Se você pegar essas regrinhas, entender um pouquinho do alfabeto e vai escutar aquele alfabeto que a teacher vai mandar lá na nossa comunidade, tá? Para quem está participando da nossa comunidade, vai ter material lá hoje e também vou mandar esse videozinho que é muito legal, que fala vários fonemas. Muito bem, Carola. Island. Island é super legal. Muitas pessoas não sabem que Island tem S silencioso e se confundem todo para tentar falar Iceland. Fica bem enrolado. Na verdade é muito simples, é só falar Island e cortar esse S. Tem os de dupla consoante também, como smash. Dupla consoante, sim, o SM, o SH, várias duplas consoantes, elas têm sons característicos, muitas delas até parecidas com o do português. Umas que são diferentes é o CH, que, por exemplo, algumas vezes o CH ele tem som de K. Então, por exemplo, architecture é CH, mas tem som de K. Ache, de dor, tem CH, mas tem som de K, né? Então tem alguns casos também que o CH vai dar um pouquinho de dificuldade quando juntam consoantes ali. Aisle também, very good. Aisle e tem aisle escrito aisle, que é corredor, né? Muito bem. Suelena, se você está participando da comunidade da Teacher, você vai receber lá hoje. Eu vou entregar para vocês o material escrito com essas regras que eu falei aqui para vocês, tá? Todo esse material tá sendo incrível, vai ser uma ferramenta maravilhosa para você andar meses de inglês em pouquíssimo tempo, que são esses 10 dias que a gente tem. Então aproveita para usar, para tentar fazer todos os exercícios que tem. E também, se você não está cadastrado, se você não está na nossa comunidade no WhatsApp, entra agora no link que tá aqui no perfil da Teacher e vá participar da nossa comunidade no WhatsApp, que lá vai ser compartilhado o material, tá? Muito importante para você fixar esse conteúdo conseguir receber esse material para poder estudar em outro momento. CH é pegado também. Isso, echo, isso mesmo. Echo tem um som de K e é o CH também. Yes, very good, Suelena. Então lá, hoje, mais um pouquinho, daqui a pouquinho a Teacher já manda o material para vocês poderem acompanhar as próximas aulas. A próxima aula é muito legal, é muito importante. A próxima aula a gente vai falar sobre expressões para introduce yourself, ou seja, como você vai se apresentar. Então, na próxima aula hoje você falou algumas palavrinhas comigo, na próxima aula a gente já começa a falar frase e expressões para se apresentar. Então não perca a próxima aula, vai ser nesse mesmo horário. Hello, Amandinha, tudo bem? A Amandinha também segue aqui sempre. Então amanhã a gente tem aula sobre Introduce Yourself. Pessoal, as aulas não vão ficar salvas aqui no Instagram, como a Teacher falou. As aulas estão salvas no nosso portal, que o link está no perfil. I'm sorry, tá? Ontem eu falei que elas vão ficar salvas aqui no Insta, mas elas estão salvas no link que está aqui no perfil da Teacher. E lá você vai conseguir assistir a aula de ontem, daqui a pouquinho já vai estar a aula de hoje, e eu queria muito pedir para que você assistisse
assistisse a próxima aula ao vivo aqui comigo, porque amanhã a gente vai aprender a introduce yourself. Então é muito importante saber as particularidades sobre você, tipo profissão, o que você gosta, o que você não gosta. Hello, Glória, welcome! Então vai ser muito legal a aula que vem. A gente vai fazer várias expressões, vamos combinar algumas frases para você poder apresentar você mesmo. E eu gostaria muito de chamar um ou outro aluno aqui que estiver online comigo para tentar reproduzir. Então, imagine que você vai ter uma aulinha ao vivo, VIP, né? Se nem que seja de 10 minutinhos para realmente tentar pronunciar. Se você topar, manda pra teacher aí um eu topo no direct que eu te chamo amanhã pra gente treinar essas frases de introduce yourself. As frases, né, que a gente vai treinar amanhã também vão estar no material e eu aconselho que vocês estudem antes, ou seja, deem uma lida antes para que aquilo fique mais claro para vocês amanhã. Então, aproveitem hoje que vocês já estão no embalo do estudo, que vocês já ficaram aqui uma meia hora com a teacher e continuem o embalo de vocês com o material que eu já vou mandar para vocês aqui na nossa comunidade. Agora eu deixei uma caixa inbox, ou seja, eu deixei uma caixinha no Stories que eu quero saber as suas dúvidas, quero saber o que você está gostando, o que você não gostou, o que você está querendo mais a teacher. Então coloca lá que eu vou conseguir dar uma olhada em tudo e vou melhorando cada vez mais as próximas aulas pra gente, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado muito. A aula que vem a gente fala sobre Introduce Yourself, não percam. Tudo isso vai dar passos e passos para você caminhar no inglês, realmente se comunicar no inglês. Assiste a live de hoje de novo, aprenda a falar essas palavras que a gente falou, as com silent letter, as com consoantes, né, as com algumas vogais e consoantes diferentes. Tente ler, né, e escutar também a musiquinha do alfabeto. Curte se vocês gostaram, envie para os amigos se vocês quiserem. Esse link pode ajudar muitas pessoas a entender o básico do inglês e já conseguir caminhar com esse inglês. Então eu espero realmente ter ajudado vocês. Fiquem então com mais um pouquinho, estudem mais um pouquinho hoje para que vocês consigam chegar lá. Acho que é isso. Amanhã então a gente volta com Introduce Yourself e hoje eu vou mandar o material para vocês na nossa comunidade. Thank you very much, guys. Bye bye.